Graças e paz, povo de Deus. Amados, estamos reunidos mais uma vez nessa noite para ministrarmos ao nosso Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, aquele quem nos ama, aquele quem nos redime, aquele quem nos procura dia a dia está nos instruindo a respeito da sua misericórdia e da sua compaixão. É por isso que nós estamos nesse lugar para adorá-lo e glorificar o seu nome. Não há ninguém a quem nós poderíamos nos apresentar diante dele, senão esse Deus, para ministrar a ele e glorificar o seu nome pelas grandes coisas que ele tem feito, pelas obras maravilhosas que tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa, no meio do meu ministério, as pessoas as quais eu vivo junto delas e também aquelas que eu conheço, não somente nesse estado, mas aquelas que estão em toda a nação brasileira, aquelas que percorrem todo o continente da terra. Todas elas são agraciadas pela pessoa de nosso Deus. É no nome dele que nós estamos aqui a fazer esse trabalho, para que ele venha ser glorificado, exaltado, enaltecido. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus para que falasse a respeito de um salmo escrito no livro de Salmo 29, diz a palavra assim: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas, o Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios trovejantes ou raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos das florestas. E no seu templo todos bradam glória. Aleluia. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém, queridos? Seria até o tempo para nós encerrarmos essa live aqui. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Mas é o tempo que nós iniciamos ela. O Senhor é Deus que traz paz sobre toda a terra. Em outras palavras, no Salmo de número 46, a Bíblia diz que Ele é quem extermina toda a guerra em qualquer lugar da terra. Ele é quem faz prodígios e sinais em qualquer lugar. Aonde nós invocarmos a Ele, Ele estará presente. Você pode estar em qualquer lugar 1000 da terra. Deus estará lá, se você o invocá-lo. Se você clamar a Ele, Ele estará pronto a responder a sua súplica. Por isso, nesta ocasião, nós vamos adorá-lo com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, conforme diz as Escrituras, e com toda a nossa força. Para a glória de Deus. Aleluia. Todo ser que respira, louve a Deus. Santo,
Deus e glorifica seu nome. Maravilhoso é teu nome. Nós te adoramos, Santo Deus.
queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Faz operações extraordinárias, Santo, profundo é o seu doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Aleluia, Jesus, toda honra e toda glória, meu Deus, meu Deus. Digno de honra e digno de glória. Deus soberano sobre mim, sobre todas, sobre todas. És grande, Deus, tu és poderoso, Jesus. Nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos a tua glória, nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre o Brasil e sobre o mundo, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor está sobre o controle de tudo, Deus. Nós confiamos em ti, Jesus. Toda honra e toda glória é ti, Senhor. Toda honra e toda glória, e todo louvor. Senhor é digno, Senhor é digno.
ser honrado e glorificado, ser exaltado em todo tempo. Exaltado é o seu nome, Jesus. As canções é para adorar o Rei da Glória, o Senhor nosso. Ele carece ser adorado por nós em todo tempo. Não deixemos apagar, não deixemos apagar a chama do avivamento. E a dia queima em nós a unção de nosso Deus. Oh, glorioso de Jacó. Aleluia, o Cordeiro venceu.
venceu para nos dar vitória, para nos dar êxito, para nos fazer mais que vencedores sobre todas as tormentas da vida, sobre as situações contraditórias. Ele venceu para te dar o melhor hoje, amanhã e sempre. Creia, confia, acredite. Deus está para com aqueles que invocam o seu nome, para com aqueles que o adoram. Você foi chamado para isso, amado, amada, para que nós pudéssemos servir e adorar o Rei da Glória, o Senhor nosso. Então, vamos fazer isso com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, adorar, exaltar a Ele, porque o nosso tempo na terra não é tão longo. Então vamos aproveitar esse tempo, porque ainda há uma eternidade para ser gozada por nós que estamos aqui na terra. Vamos desfrutar desse pouco tempo que nós temos aqui, porque ainda é um tempo maior para nós desfrutarmos da presença do Eterno Poderoso de Jacó. Amém, queridos? Mas nós vamos também ministrar uma palavra, para que você seja edificado através da palavra de Deus. Portanto, eu gostaria que você pegasse a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos meditar nessa palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Há um capítulo 7 de Deuteronômio. É um livro de Moisés, onde se fala da repetição da lei mosaica ao seu povo. Inclusive nesse livro, Moisés começa a contar para todo o seu povo a história de como ocorreu durante toda a viagem, durante os 40 anos. Ele começa a fazer o comentário de tudo quanto acontecera, fazer relatório dessa viagem e expor a cada lugar onde eles iam, o que acontecia, o que Deus ministrara ao seu espírito para falar ao seu povo, até mesmo diante das causas da lei, a respeito das coisas que foram edificadas no meio do deserto, do trabalho levítico e de tantas outras coisas mais. Mas Deus deixa um recado também no capítulo 7, a respeito do seu povo escolhido, que era o povo escolhido por Deus, que nós sabemos que foi o povo chamado para servir a Deus, como nós temos costumado a dizer, o povo de Israel. Veja, a Bíblia diz no capítulo 7, ele fala no versículo de número 1, quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida, para possuí-la, Ele próprio expulsará de diante de ti as nações muito mais numerosas do que tu, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-la a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teus filhos, pois desse modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas ou colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, estamos diante de uma palavra clara para os nossos corações. Deus havia de dar uma terra ao seu povo, uma terra a qual eles estavam pelejando já há alguns anos. Eles haviam recebido uma palavra, uma promessa de Deus. Eu acredito que você tenha recebido uma palavra, uma promessa de Deus, uma declaração de Deus. Talvez um profeta de Deus veio até você e ministrou uma palavra, ou Deus veio em sonho e falou com você, como por exemplo falou com Salomão em sonho, ou Deus deve ter dado uma palavra para você em algum determinado lugar. Quem sabe Deus nunca também tenha te dado uma palavra, mas saiba que se Deus confiar uma palavra a você, acredite que ela pode se cumprir. Amém. Basta que você se comprometa com Deus, habilite os seus passos a seguir aquilo que Ele quer de você.
quando Ele requer algo de um homem ou de uma mulher, há uma importância para que nós persistamos em seguir da maneira em que Ele disse a nós. Então, quando Ele leva o seu povo a caminhar pelo deserto para que chegasse até a terra prometida, eles deveriam derrubar os gigantes que habitavam na terra. A terra era possuída por 7 nações poderosas e eles deviam subpujar essas nações. Deus estava dando essas nações diante deles para que eles vencessem essas nações, para que Ele as tirasse da frente deles, para que eles dizimassem inteiramente essas nações. É uma situação que ocorreu no Velho Testamento. É uma situação onde nós encontramos por parte, ou quase todo, o contexto da história de Israel, situações de guerra. Foi um povo que conviveu com a guerra, um povo que nasceu em meio aos confrontos para a aquisição de terras. E você me pergunta, mas por que Deus tirava as pessoas dessas terras? Como certa feita meu filho me perguntou, mas por que Deus agia dessa maneira? Queridos, Deus, quando dá oportunidade para nós andarmos em seus preceitos, Ele também trabalha para que nós sejamos aqueles a quem adquire patrimônios e herdades e situações. Deus vai nos prosperando de maneira tamanha e gloriosa. Ora, Deus prosperou tudo quanto Ele quis que prosperasse, mas Deus abateu todos quanto Ele quis que fosse abatido. Glória a Deus. Deus tem trabalhado para levantar homens nessa terra. Amém. Deus tem trabalhado para levantar famílias, para prosperar pessoas, empresários, empresas, indústrias, nações. Glória a Deus. Mas quem dessas pessoas, ou quem dessas nações, ou desses empresários, ou dessas vidas tem procurado honrar o Deus que tem dado uma palavra, que vai te honrar, que vai te abençoar, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai fazer você vencer? Talvez Deus não vai levar você para uma guerra, para despojar nações, para você conquistar territórios. A nossa instância hoje é bem diferente. Mas veja que se Deus falou algo a você, Ele pode cumprir, na medida de que você cumprir com a sua parte, a sua responsabilidade, ela não pode ser quebrada. E o povo de Deus, eles tinham que cumprir com a sua responsabilidade. A parte deles tinha que ser cumprida. Deus disse a eles, vocês vão derrotar esses adversários, eu vos vou colocar diante deles, e vocês vão destruí-los completamente. A terra deles passará a ser vossa. E há um texto nas Escrituras que confirma isso. No capítulo 9, no mesmo Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo de número 4, já no final do versículo, mas eu vou ler o 4 para que você entenda, ele diz: quando o Eterno, o teu Deus, os tiver removido da tua presença, falando a respeito deles, dos inimigos que habitavam na terra, a qual Deus queria dar a eles, disse assim: não permitas que teu coração te diga, ora, o Senhor me conduziu até esta terra para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não era verdade. Deus não estava entregando aquela terra para os hebreus por causa da justiça deles, por causa do coração deles, por causa da idoneidade deles. Não, nada disso. Deus estava entregando por uma causa. Ele estava dizendo, ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações que Yahvé vai expulsá-las da tua presença. Ou seja, a malignidade daquelas nações estava fazendo com que eles perdessem aquele território para os hebreus. O povo de Deus, um povo pequeno, não era um povo expansivo, era um povo pequeno. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 7, no versículo de número 7 diz: éreis o menor dentre os povos. Era um povo pequeno, não era um povo grande. Também não era um povo justo, fiel, íntegro, honesto, correto. Não era um povo que podia bater no peito e dizer eu sou íntegro, reto. Não era. A Bíblia está clara, está declarando durante o livro de Deuteronômio que eles não eram um povo reto e perfeito. Deus os pegara para aperfeiçoá-lo e levou para onde? Para um deserto. Deus tem levado muita gente para os desertos dessa vida, para que nós sejamos alinhados, para que nós sejamos aperfeiçoados. Dói ser tratado em um deserto nessa vida. Talvez muitas coisas que nós temos citado ou vivido nos dias que nós vivemos, elas se tornaram um deserto para nós, por conta das nossas atitudes, da nossa maneira de nós agirmos. Nós temos sido levados a um deserto da vida. Deus tem prazer em nos tratar.
prazer em nos lapidar, em fazer de nós pedras preciosas. Glória a Deus. Mas nós nem sempre estamos prontos para isso. Mas creia, Deus tem algo para te entregar muito grande. Amém. Talvez Deus vai tirar de uma outra pessoa para entregar para você. E você vai dizer, isso não é justo. Se ele agiu de maneira injusta para com Deus, é justo que Deus remova das mãos dele e dê para você. Porque a Bíblia ainda diz aqui na parte de um versículo posterior, no mesmo capítulo de número 9 de Deuteronômio, ele está dizendo, é por causa da impiedade dessas nações que Yahvé vai expulsá-las da tua frente. É por causa da impiedade. O que é impiedade senão pecado sobre pecado? Imundície da nossa parte em cima de imundícies, das coisas que nós transgredimos, que nossos pais, os nossos antepassados fizeram, e essas coisas vão se amontoando, se torna a impiedade. Elas vão se tornando coisa com a casca grossa, que nós costumamos dizer. É por causa dessa impiedade. A Bíblia ainda diz, é por causa da impiedade dessas nações que Yahvé vai expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó. Ou seja, Deus tinha uma promessa, uma palavra, uma revelação àqueles homens. Eles deviam seguir adiante, mas não era porque eles eram perfeitos. Não é porque Deus te escolheu que Ele vai te levar a um lugar de grandezas se você não se submeter à vontade dEle, querido ou querida de Deus. Deus quer que nós nos submetamos à sua vontade. Nós não podemos servir a Deus do nosso bel modo, ou da nossa maneira de querer servir a Deus. Temos que servir conforme prescreve o manual do fabricante. Deus prescreveu sua palavra, deu aos seus profetas e entregou a eles para que nós pudéssemos obedecer a sua palavra. E assim obedecendo, nós entraremos na terra prometida. Quem sabe a tua terra prometida é um casamento com a mulher que você ama, com o homem que você ama. De repente a tua terra prometida é a casa que você tem esperado. Eu espero que Deus te dê muito mais do que só isso. Eu acredito que Deus tem muito mais para te dar do que uma simples casa, do que um carro do ano. Que Deus tenha muito mais para te dar do que um casamento, embora o casamento é uma das grandes dádivas que Deus pode dar para um homem. Mas Deus tem muitas terras prometidas a dar a nós. O que nós estamos fazendo para recebê-la? Eu acredito que nós não precisamos fazer nada para que Deus nos desse terras prometidas. Eu acredito que somente a grandeza e a graça e a misericórdia de Deus podem nos dar isso. Mas tem outras coisas que nós poderíamos fazer, contribuir para que Deus pudesse cumprir em nós as coisas que Ele quer que façamos. Assim o povo de Israel teria que caminhar em meio ao deserto escaldante, em meio a situações onde tinha víboras e serpentes abrasadoras. Deus guardou o seu povo diante de toda aquela circunstância, fez prodígios, fez sinais e operou maravilhas, porque Deus queria levá-los para um lugar de glória e vitória. Eles, claro, atrasaram a viagem, demorou 40 anos para chegar naquele lugar, e nós tratamos isso, claro, a palavra também deixa claro, que por conta da rebeldia, da insubmissão, daquele coração redil, da cerviz endurecida, por não se dobrarem ante a fala divina, ante aquilo que Deus dera para que eles cumprissem, então a viagem foi se atrasando. As bênçãos estão aí. Deus quer nos abençoar, Deus quer derramar uma porção agraciadora sobre a nação brasileira. Mas muitas vezes nós não estamos cumprindo com os protocolos divinos. E então vem situações adversas. Vem enfermidades, vem dores, vem tribulações, vem angústia, vem pesares, vem turbulências. E nós ficamos a questionar Deus. Mas o que nós temos feito? Qual é a nossa meta de alinhamento? E uma das coisas que deixou aquele povo bem quebrado em relação ao que Deus dissera. Primeiro, Deus teria que obedecê-los. Deus teria que submeter a sua vontade. Eles teriam melhor que submeter a vontade divina. Segundo, eles deveriam não prostrar-se diante aos ídolos daquelas nações, porque aquelas nações tinham muitos deuses. E Deus é quem deveria ser glorificado e exaltado, porque Deus estava fazendo prodígios e sinais e maravilhas na vida dele. Ora, se alguém faz uma maravilha na sua vida, se alguém faz algo precioso na sua vida, ou dentro de nossas vidas, a quem nós vamos dar honra? A quem nos honrou. Amém? Amém. Agora, por que dar honra a quem não te enalteceu, a quem não te exaltou, a quem não te colocou em um lugar de eminência?
Então isso é um descaso. Deus então dissera: vocês irão me glorificar como Deus, irão exaltar-me como Deus, não terás outro Deus além de ti, a não ser a mim. E Deus deixou isso claro nos 10 mandamentos. E quando Ele prescreve isso na lei mosaica, Ele deixa claro para que o homem tenha um só Deus, um só Senhor, um só Pai, e a Ele servisse, a Ele adorasse, a Ele honrasse. E a Bíblia diz que eles teriam que demolir os altares, eles teriam também que despedaçar os seus postes ídolos ou as suas colunas sagradas. Eles tinham que queimar isso a fogo, cortar os postes ídolos, teriam que derrubar. Aliás, a Bíblia também diz que eles não poderiam, eles tinham que fazer todas essas coisas, mas eles também não poderiam dar os seus filhos em matrimônios para aquelas nações. Porque elas não poderiam ser dadas às nações estrangeiras? Porque os filhos não poderiam ser dados? Porque eles coabitariam com aqueles filhos estrangeiros, logo eles trariam os seus deuses para os seus lares. E o Senhor disseram na certa palavra, mesmo no livro de Deuteronômio: não trazei o anátema para dentro de vossas casas. Ou seja, não trazei coisa maldita para dentro do seu lar. Ou seja, uma vez que eles trouxessem algum daqueles ídolos para dentro dos seus lares, estariam trazendo para dentro das suas casas uma maldição. E quanto de nós, às vezes, trazemos coisas malditas para dentro de nossa casa? Quanto de nós, às vezes, passamos a trazer coisas que Deus não quer que nós trazemos, coisas do mundo para dentro de nossa casa, coisas do mundo para dentro do nosso relacionamento sexual, coisas do mundo para dentro das nossas canções e melodias ao nosso Deus? Quantas coisas do mundo nós temos trazido para queimar diante de Deus como incenso? E isso é agradável? Não é agradável, querido. Isso é um ídolo que às vezes nós pegamos lá fora, de povos estrangeiros, vamos dizer, e trazemos para dentro da nossa casa. E Deus, Ele não tem prazer nestas coisas. O que nós temos colocado dentro das nossas casas? O que tem sido ou servido como altares para nós? Nós precisamos meditar nisso, porque um ídolo não significa apenas uma imagem feita de concreto. Às vezes não significa apenas, para eles era isso, no literal, uma imagem esculpida, feita de madeira, ou até mesmo feita ali de cimento. Para eles era uma imagem feita para eles adorarem, até mesmo feita como bezerro de ouro, por exemplo. Mas para nós, nessa atualidade, pode ser isso, mas também pode ser aquilo que nós idolatramos, que damos primeiro lugar. E Deus quer que nós o adoremos em primeiro lugar. Então a terra prometida é um passo da bênção. Está um passo. Nós necessitamos chegar lá. Sim, nós necessitamos. Nós temos deixado os nossos ídolos. Nosso coração tem se despojado desses ídolos. Não temos dado os nossos filhos a este mundo. Não temos permitido que os nossos filhos se assenhoriem de outras pessoas que não têm os mesmos padrões que nós temos apregoado no coração de nossos filhos. Ou temos deixado eles se corromperem com todos aqueles que se achegam a Ele. Não que os nossos filhos não poderão casar com pessoas estrangeiras. Poderão. Nós precisamos ver qual é o coração dessas pessoas, aonde elas estão infundadas, qual é o fundamento melhor do coração dessas pessoas, para que sirvam de bênção para os nossos filhos, para que os nossos filhos não caiam em um barco furado, em uma canoa com um furo tamanho no casco. Por isso nós precisamos zelar de nossos filhos, nós precisamos zelar das pessoas que estão conosco, para que eles não levem para dentro dos seus lares um anátema, uma coisa maldita. Deus estava pedindo a eles: não façam isso, vocês vão se estragar, vocês vão se arrebentar. Deus dizia para eles ainda em suas palavras, no capítulo de número 7, ainda no versículo 16: portanto, exterminarás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar, que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirvas a seus deuses, além de dizimá-los com a espada. A Bíblia diz: não sirva aos seus deuses, ou seja, não coabite com eles, não se envolva com as coisas que eles cultuam, que eles adoram. Estas coisas trouxeram a eles as desgraças que eles estão vivendo debaixo delas. Amados, nós sabemos que há nações do mundo que elas estão até o pescoço de ídolos. Elas adoram milhares de deuses.
Mas a Bíblia quer que nós, melhor, a palavra de Deus tem pedido que nós cultuemos a Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor que muda a história e que transforma as nações. Amém. Eu tive a oportunidade, até mencionei isso no áudio hoje, eu tive a oportunidade de ir na Índia. Eu vi alguns feitos terríveis que a idolatria dos deuses ali faz. Mas vi algo sobrenatural e maravilhoso, que quando uma pessoa se rende a Yahvé, quando ela se rende a Jeová, quando se rende ao nosso Deus, aquela pessoa, ela vai para a sua casa e ali começa inúmeras conversões, porque o nosso Deus tem um poder tamanho e terrível de transformar situações. Glória a Deus. Poder para curar, para libertar, para transformar as pessoas, para lidar com devastas situações. Deus tem poder para fazer isso, e Ele fez na vida de muitos indianos. Então muitos vão se convertendo. Às vezes um clã inteiro se converte ao Senhor, porque Deus faz prodígios e sinais no meio daquela vida que se converteu. Então ele começa a propagar, falar e dizer do que Deus tem feito na vida dele. Amém. Então começa uma propaganda do Eterno, do Salvador de Israel. Ele está salvando lá na Índia, lá no Nepal. Deus está salvando. Deus está salvando em muitos lugares do mundo. Ele faz diferença entre os deuses das nações. Ele faz as coisas acontecerem, porque Ele é Senhor. Ele quer que nós nos voltemos a Ele, para que Ele nos leve a essa terra tão prometida que Ele nos deseja. Senão o céu de sua glória, além de tudo mais, o céu de sua glória, a vida eterna. Ele quer que nós nos despojemos das coisas que esse mundo tem procurado nos aprisionar, para nós vivermos envolvidos com essas coisas, aprisionados e detidos por ela, sem poder exaltar o Criador de todas as coisas. Estamos atrás de coisinhas, enquanto deixamos o Deus todo soberano. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que a criatura deixou de adorar o Criador. No capítulo 1, fala que a criatura passou a adorar a criação, em vez de adorar o Criador. E nós deveríamos estar adorando o Criador de todas as coisas, porque é Ele quem é o dono da bênção. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é dono de tudo quanto nós temos desejado. Porque às vezes vamos a Ele pelas coisas que Ele tem, e nós devemos ir a Ele pelas coisas que Ele é, ou por aquilo que Ele é. Amém. Um Deus soberano, um Deus poderoso, que fez prodígios e sinais e maravilhas na terra, nas terras do Egito, que fez maravilhas nas terras da Índia, por exemplo, que foi evangelizada há muitos anos atrás, e que não deram total crédito a Deus, com o tempo se corromperam, se desviaram como o povo de Israel também, partiram para outros deuses, pagaram o preço pelas suas próprias vidas. Muitos desses morreram em meio ao deserto, para até chegar na viagem, e quem herdou a terra foi mesmo seus filhos, e nem eles herdaram a terra. Porque Deus estava por aqui com um povo pecador, um povo insubmisso, como eu havia dito. Eles não eram um povo perfeito. Deus estava querendo aperfeiçoá-los. A Bíblia diz que nenhum deles entrou, senão seus filhos entraram ali, senão Josué e Caleb, 2 entraram, porque honraram a Deus, obedeceram a Deus, obedeceram a linhagem sacerdotal. Então eles puderam entrar. Se nós obedecermos a Deus, se nós nos dobrarmos ante a sua mão, Ele fará prodígio em nossas vidas. Ele fará sinais dentro de nós. Ele fará transformação em nossos lares, poderá operar sinais gloriosos dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua empresa, se você é um empresário. Deus poderá fazer grandes coisas nessa nação brasileira, se nós brasileiros nos rendermos ao Senhor e deixarmos de tititi com os ídolos, deixarmos de nos envolver com essas parnafernália de coisas as quais nós procuramos fazer delas ídolos para nossas vidas. Estas coisas têm roubado a nossa paz, elas têm roubado Deus de nossas vidas, elas têm tirado o foco de Deus de nossos corações. Por isso, amados, não venhamos trocar Deus por estas coisas. Deus, na sua palavra, deixa claro que o que estava dizimando aquelas pessoas era eles servirem a outros deuses. Volto para um texto aqui no capítulo de número 8, em Deuteronômios. Ele diz: trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te a fim de que
exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. É que Deus havia levado para humilhá-los, para prová-los, para entregar a devida bênção na mão deles. Deus muitas vezes tem feito destas coisas conosco, para nos levar a um lugar de primazia, a um lugar de êxito e a um lugar de sucesso. Queridos, há um outro texto que quero deixar para você aqui, para que você entenda o que Deus havia dito ao coração desse povo. A Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 11 de Deuteronômio, ele fala: a ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós. Mas por que acenderia a ira de Deus terrivelmente contra vós? Porque no versículo 16 ele diz: contudo ficai atento a vós mesmos, para que os vossos corações não deixem seduzir e não vos desvie para servir a outros deuses. A birra de Deus para com o seu povo era: não sirvais a outros deuses, porque eu, o Senhor, quero ditar as minhas palavras dentro de vós. Glória a Deus. Porque uma vez que o povo estava conduzido por Deus, eles não errariam o alvo, eles chegariam na terra prometida, eles teriam o êxito ao qual Deus queria. Mas se eles dessem ouvido ao enganador, se eles dessem ouvido aos deuses, aos ídolos, preste atenção o que aconteceria. A Bíblia diz: para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles, a ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus, não haveria mais chuva, e a terra não forneceria seu produto. Desse modo desapareceríeis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Veja que para herdar a terra, eles tinham que permanecer servindo a Deus. Se Deus quer te conduzir a um lugar de primazia, de soberania e um futuro promissor, querido, querida, coloque em teu coração: sirva a Deus. Esqueça os ídolos, esqueça as coisas que poderiam roubar Deus de tua face. Em outras palavras, tem muitas coisas querendo roubar Deus de você, querendo roubar Deus de mim, de nós. Mas o que nós devemos é estar focados em Deus, não permitir que nada roube Deus de nossas vidas, de nossos lares, de nosso matrimônio, de nossa convivência diária, da nossa fé cristã. Muitas coisas têm procurado nos desviar do verdadeiro Deus. Então Deus dizia para eles: não desviem de mim. Se vocês desviarem, estão fadados a serem destruídos, e na terra a qual eu destinei a vós, serão destinados, serão removidos de lá. Você pode ter a bênção de Deus se você persistir no caminho de Deus, se você persistir na fidelidade. Se você errar, volte atrás, peça perdão ao teu Deus, se humilhe ante Ele, mova teu coração perante Ele, diga: Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei. Ele virá, com o seu sangue te purificará, a sua vida poderá novamente ser transformada. Reconheça teus erros, tuas faltas. Isso Deus quer que nós façamos. Então a caminhada continua, porque Deus vai estar de volta na sua vida. Amém. Deus estará de volta na vida daquele que negligenciou a caminhada. É isso que quero deixar no teu coração. Se você está distante de Deus, volte para Deus. Se você prevaricou nos seus caminhos, se você pisou na bola com Deus, arrependa-te e volta para Ele. Humilha-te a Ele. Ele voltará e fará algo maravilhoso, te levará à sua terra prometida, aos sonhos que você tem sonhado, aos planos que você tem planejado e que não tem dado certo. Saiba que é por conta dos teus pecados que tem perecido, diz a palavra de Deus. Portanto, vamos nos assenhorear de nosso Deus, vamos nos voltar para Ele, e Ele voltará para nós, mudará nossa sorte, transformará os nossos dias em paz, e fará com que a nossa família, e que o nosso povo, e que a nossa geração desfrute das melhores coisas que nós gostaríamos de desfrutar e que nós até então não temos tido. Vamos nos apegar a Ele, vamos nos voltar a Ele se estivermos distantes, porque Ele tem prazer em nós. O desejo de Deus é que vivamos, e
que obedeçamos a sua palavra para que cumpramos com a sua graça em nossas vidas. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Vamos pleitear por isso e Deus nos honrará. Em nome de Jesus. A todos que puderam estar conosco nesse presente momento, ministrando a palavra, ministrando a adoração, ministrando também no teu espírito a paz de Deus. Quero orar declarando o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a tua alma. Que Deus possa encontrar você em momento presente, estando você em decadência ou estando você em plenitude de vida. Deus possa mudar a sua sorte hoje, amanhã ou sempre. Amém? A minha oração é para que Deus te encontre e te capacite, que Deus possa fazer de você um instrumento da tua glória, que Deus possa fazer da tua casa um lugar de refúgio, um lugar de esperança, um lugar de paz. A minha oração é que Deus faça do teu lar um ambiente de glória e que Deus possa repousar a sua mão sobre a tua cabeça e te dar a paz e possa dar a sua plenitude sobre você, homem ou mulher, jovem, criança ou ancião. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Deus faça você cavalgar nas alturas da terra e te dê as bênçãos que você tem almejado. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para a glória de Deus. Um forte abraço a todos vocês e um beijo em nome de Jesus. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus. No início ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua. Yeshua.